gente, tudo bem, crianças? Espero que sim, espero que vocês estejam todos bem e estejam com saudade de mim, né? Que eu estou morrendo de saudade de cada um de vocês, do rostinho de cada um, das brincadeiras e das nossas aulas. A tia tá vindo aqui pela segunda vez, então nosso segundo encontro, e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as atividades de língua portuguesa que a tia mandou para vocês. Espero que vocês já tenham aí recebido, de repente até já imprimiu, mas se você ainda não imprimiu a sua atividade, pode abrir agora no seu note, no seu tablet, no celular, pega uma folha, um caderninho de anotações e vamos juntos resolver esses exercícios. A tia vai estar tirando algumas dúvidas de vocês, né, e ressaltando alguns outros temas para a gente lembrar um pouquinho das nossas aulas, ok? Vamos lá? A primeira atividade, na verdade, o texto, né, que a tia separou para vocês tem um título. O título é O Livro de Piadas e fala a respeito de um dos personagens, o hipopótamo Horácio, que aprendeu algumas piadas. E ele aproveitou os seus amigos da floresta e cada um que se aproximava ele contava uma piadinha. Espero que vocês gostem desse texto, que vocês se divirtam. E através desse texto é que nós faremos a atividade a seguir desse texto. Então nós temos aqui algumas perguntinhas, todas elas vocês vão encontrar a resposta lá na história, né, no texto. E aqui do lado direito a tia separou uns exercícios, né, o primeiro exercício aí de diminutivo, né, o diminutivo das palavras. Então vocês vão ter aí uma sequência de palavrinhas e aí vocês vão ter que passar para o diminutivo. E para isso eu separei um slide aqui. É o diminutivo. O diminutivo é a forma como nomeamos as coisas, colocando-as bem menor do que são, dando um ar de delicadeza, de coisinha muito miúda. Quando um sapato é pequeno, dizemos que ele é um sapatinho. Muito bem. E aí tem uma tabela aqui embaixo com diversas palavrinhas e com o diminutivo ao lado. Palhaço pequeno, palhacinho. Nariz pequeno, narizinho. Letra pequena, letrinha. Criança pequena, criancinha. Cão pequeno, cãozinho. Voltando aqui na criança pequena, podem perceber que existem duas formas, né, do diminutivo. A mais usada é criancinha, mas temos aqui criançola. E cão pequeno, o mais usado é cãozinho, mas também nós encontramos algumas versões do diminutivo usando a palavra cãozito, ok? Deu para lembrar? Então agora, depois dessa revisão do diminutivo, vocês vão voltar lá na atividade e vão fazer as palavrinhas no diminutivo para mim. Combinado? Caprichem! Exercício número 10. Nós vamos falar um pouquinho, né, tratar um pouquinho sobre separação de sílabas. E aqui nós temos aí palavras com dígrafo, com encontro consonantal. E aí eu separei também algumas coisinhas para a gente poder retomar esse conteúdo, alguns lembretes. Vamos lá. Separação silábica. Então, fiquem atentas, crianças. A separação silábica tem algumas regras. A primeira é a respeito dos ditongos e tritongos. Como vocês podem perceber aqui nesse primeiro retângulo amarelo, tem algumas palavras e todas elas possuem ditongos ou tritongos no final. Podem perceber que eles não são separáveis, ok? Então, por exemplo, glória. A gente não separa glória. Não, essa é a maneira incorreta. Nós separamos glória e o ditongo ele se mantém ali. Carie, mario, magua, régua. Assim também como as demais, e aqui eu tenho 3 palavras com tritongo. Contigo, saguão, Paraguai. Então,
Só esse lembrete para que vocês prestem bem atenção antes de separar as sílabas. Se tiver ditongo, tritongo no final, vocês não podem separar, tá bom? Outra dica para vocês: os encontros consonantais no início das palavrinhas. Então, nós temos pneumático, psicológico, mnemônico. São palavras que possuem encontro consonantal logo lá no começo, na primeira sílaba. Esses também não são separáveis. E também no caso dos dígrafos, nós temos o CH, o NH, o LH. Eles também não se separam. Então, podem observar aí, ó, rachar, ninho e molho, os dígrafos permanecem juntinhos. Ok, crianças? Então, voltem lá na atividade, separa a sílaba direitinho, observando essas regrinhas. Combinado? Outra dica que eu quero dar para vocês, reforçando, né, sobre o encontro consonantal. O que é um encontro consonantal? São duas ou mais consoantes seguidas e pronunciadas uma logo depois da outra, na mesma palavra. Então, aí os exemplos, ó. Devolver, vidraça, grilo, porco. Podem perceber, crianças, que no encontro consonantal existem duas consoantes e elas aparecem, o som das duas, elas vão aparecer, o que é diferente do dígrafo. No dígrafo, as consoantes elas se encontram, né? São duas consoantes juntinhas, mas com apenas um som. No encontro consonantal, não. São duas consoantes e os dois sons aparecem bem na hora que a gente vai pronunciar a palavra e principalmente quando a gente fala bem devagar, bem pausadamente. Então, nós temos um lembrete também aqui, ó. Os principais encontros consonantais são, e vocês têm uma lista aí, BR, BL, CR, CL, DR e assim por diante, conforme esse slide que está aí na sua tela. Observe, então, as palavrinhas que a tia pediu no exercício. Cuidado com essa separação silábica, ok, crianças? Caprichem, eu tenho certeza que vai ficar linda a atividade de vocês. Exercício 15, nós temos aí um caça-palavras, que é uma delícia de fazer, é super divertido, não é mesmo? É super curioso a gente ficar ali procurando as palavras, e essas palavras, elas vão possuir encontro consonantal também. E eu quero que vocês, ao encontrar a palavrinha, pinte cada uma de uma cor. Assim o nosso caça vai ficar bem legal, vai aparecer bem cada palavra, vai destacar bem as palavras e vai ficar mais fácil de vocês localizarem na hora, né? Vão pintando cada palavrinha de uma cor, vai ficar bem divertido. E também aproveitem já e pintem as ilustrações. Agora, aqui do lado direito, no exercício 16 e 17, nós temos aí exercícios de encontro vocálico, no caso, hiato, e o encontro vocálico ditongo, que a tia ensinou para vocês que na palavra ditongo já tem uma dica, né? Di, dois. Então, vão ser um encontro de duas vogais. O tritongo, ó, três vogais. Agora, o hiato é quando uma vogal está próxima da outra, só que na hora que a gente vai separar a sílaba, essa vogal ela fica sozinha. Querem ver? Observe o próximo slide. Então, a tia separou aqui a diferença entre hiato e ditongo, né? O hiato é o encontro de duas vogais na mesma palavra, porém, elas ficam em sílabas diferentes quando a gente vai separar a sílaba. Exemplo, ó, a palavra saída. Existem duas vogais, o A e o I, só que quando a gente vai separar, olha como elas ficam aí, ó. Sa e da. O I ficou sozinho, né? Numa vogal, ela ficou sozinho numa sílaba, perdão. Então, as palavrinhas que a tia separou, e todas elas vão ter o hiato. País, país. As vogais ficaram em sílabas diferentes, observe. Ciúme, ciúme. Aconteceu a mesma coisa. Agora, já no ditongo, olha só como é que está escrito aí, ó. O encontro vocálico se dá em uma única sílaba. A palavra peixe. Lembra quando a tia ensinou a técnica de bater palmas? Vamos fazer essa técnica para observar, ó. Peixe.
peixe. Mais uma vez. Peixe. Observaram como as vogais E e I ficaram juntas? Vamos fazer o mesmo com noite. Vamos lá? Noite. Mais uma vez. Noite. O O e o I ficaram juntos. E na palavra quadra, esse Q, U, A aí, ó. Observe como aparece o som, né? Quadra. Aparece o som do U e do A. E na separação, elas ficam juntinhas. Olha lá. Quadra. De novo. Quadra. Observaram? Então, existe uma diferença aí entre hiato e ditongo. Exercício 18. Estão vendo essa joaninha aí que eu separei para vocês? Existem várias palavras nessa joaninha. Abaixo do desenho existe um quadro onde vocês vão separar para mim todas as palavras que têm hiato de um lado. No meio, na coluna do meio, palavras que têm ditongo, ou seja, o encontro de duas vogais. E na coluna da direita, tritongo. Então, observe cada palavra, leia com atenção, faz a separação, batendo palminha, como a gente aprendeu, e coloque as palavras no lugar certo, ok? E já para finalizar as nossas atividades de português, olha aí do seu lado direito. Exercício 19 é um exercício de pontuação. Então, cada frase dessa vai receber uma pontuação diferente. Para isso, vamos relembrar as regras de pontuação? Próximo slide aqui. O mesmo slide que nós usamos na aula, antes, de tudo isso acontecer, a gente tinha conversado bastante sobre esses sinais de pontuação. Então, nesse slide que vocês estão vendo aí, olha a função de cada uma, ó, as aspas. Aspas indicam que retiramos a fala de alguém. Então, quando a gente vai citar a fala de alguém, no meio de um texto, nós usamos aspas para deixar destacado de que aquela fala foi de alguém ou de um trecho de um livro que nós usamos, ou um trecho de uma música, enfim. As reticências são usadas para indicar uma interrupção do pensamento. Sabe quando a gente pensa e a gente começa a falar e não termina, mas fica aquele pensamento no ar? As reticências, elas indicam isso. Quando alguém fala algo e não termina, mas ela continua pensando naquilo, então nós usamos as reticências para indicar a continuação do pensamento. O ponto final serve para indicar o final da frase. Terminou aquele assunto, falou, o texto, terminou uma frase, ponto final, para que outro assunto seja inserido na sua redação ou para que outra frase seja escrita. O ponto de exclamação indica admiração, alegria, espanto, surpresa, medo. Então, o ponto de exclamação indica esses sentimentos mais seria dessa admiração, desse susto, tá? Os dois pontos são usados para dar uma explicação ou para enumerar algumas coisas, Lembra quando a gente conversou? Quando alguém vai falar e vai dar uma explicação, a gente dá uma pausa, coloca os dois pontos e acontece aquela explicação. Ou quando nós vamos enumerar algo no texto, por exemplo, hoje eu falei com os meus amigos da escola. Dois pontos. Fabiano, Luciana, Maria e João, por exemplo, tá? Aqui no travessão, então o travessão indica que alguém vai falar. Sempre que nós estamos lendo uma história e algum personagem vai começar a falar, sempre vai aparecer o travessão primeiro, antes da frase começar, o travessão vai indicar a fala. O ponto de interrogação é bem fácil, crianças? Sempre indica uma pergunta. E para finalizar, a vírgula tão pequena, mas tão importante,
ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Agora, usando então esse slide, cada uma das funções dessas pontuações, faça um último exercício copiando a frase e colocando o ponto que vocês acham que é mais coerente com aquela frase, ok? Vocês conseguiram realizar todos os exercícios. Espero que tenham feito com bastante capricho, principalmente nas pinturas lá, colorir toda a atividade para que isso fique bem lindo, que assim que nós retornarmos, a tia Vanessa vai estar vendo cada uma dessas atividades. Escolha fazer um pouco de cada vez, não faça tudo de uma vez só, tá? Faça um pouquinho por dia e logo logo isso tudo vai estar pronto. E aqui, crianças, eu finalizo então nossos encontros, desejando a vocês um ótimo período de férias. Agora nós vamos entrar em férias e nos veremos em breve, assim que tudo isso terminar. E espero que vocês estejam fazendo coisas super divertidas na casa de vocês, fazendo de repente uma culinária, um prato gostoso junto com a sua família, ou fazendo alguns desenhos bem lindos, que eu sei que eu tenho vários desenhistas aqui nessa sala, são alunos excelentes assim na hora de desenhar. Quem sabe, que tal vocês fazerem alguns desenhos e me mandarem as fotos? Eu ia adorar receber. Ou até de repente fazer uma mudança em algum ambiente da sua casa, no seu quarto, mudar as coisas de lugar, enfim. Cada dia dá pra gente criar uma atividade diferente, fazer algo legal, divertido, e não esqueçam de registrar e me mandar umas fotos por e-mail. E se ainda aparecer também alguma dúvida com relação a essas atividades ou alguma coisa que a tia tenha deixado passar aqui, podem me enviar o e-mail que eu vou ter um imenso prazer em responder vocês. Crianças, divirtam-se, se cuidem, por favor, não esqueçam de usar o álcool em gel, lavar as suas mãos com água e sabão diversas vezes ao dia, se protejam e eu desejo que Deus abençoe cada família, cada um de vocês. Estou com muita saudade de verdade, louca para que isso tudo acabe para a gente poder se encontrar mais uma vez. Mas, por enquanto, nós vamos permanecer cada um, na sua casa, mas em breve isso tudo passa. Um grande beijo para cada um de vocês e me mandem as fotos, ok? Boas férias, aproveitem. Um beijo.